Manda bala, Fernando. Enquanto pessoas perguntam por quê, outras pessoas perguntam por que não. Até porque eu não acredito no que é dito, no que é visto. Acesso é poder e o poder é a informação. Qualquer palavra satisfaz. A garota, o rapaz e a paz, quem traz, tanto faz. O valor é temporário, o amor imaginário e a festa, o perjúrio. O minuto de silêncio é o minuto reservado de murmúrio, de anestesia. O sistema é nervoso e te acalma com a programação do dia, com a narrativa. A vida ingrata de quem acha que é notícia, de quem acha que é momento. Na tua tela, quer ensinar a fazer comida uma nação que não tem ovo na panela, que não tem gesto. Quem tem medo assimila toda forma de expressão como protesto. Falou e diz. Eu acho que a militância de música para baixar não é uma militância assim, só deixar a música na internet, mas é lutar para que a música não dependa mais desses meios de comunicação que monopolizam e cobram dinheiro para circular músicas. Pelo contrário, lutar para que existam meios democráticos como a internet, garantir a presença da internet, garantir que o público tenha acesso aos bens culturais. Acho que tá no MPB lutar pela cultura livre. Acho que isso resume bem a nossa militância. É lutar para que não tenha uma lei como a AI-5 digital no Brasil, que restringe os direitos das pessoas de baixarem música, de acessarem conteúdos, lutar para que tenha incentivo de estúdios públicos e mais pessoas cada vez mais possam postar, produzir música e postar e colocar na internet. É lutar para a gente ter uma internet de qualidade para todo mundo. Não adianta só a classe média alta ter uma banda larga bacana e todo mundo ficar na conexão, uma conexão ruim, entendeu? A gente tem que forçar para que não seja só as telefonias que controlem isso, que vendam a internet para onde tem interesse e onde não tem dinheiro, as pessoas acabam não tendo internet, né? Então acho que isso consiste a luta da música para baixar. E assim, a nossa primeira coisa, que é inclusive o nosso mote, né, é que o fã não é pirata. Isso quer dizer que a lei autoral tem que mudar, porque pela lei autoral, se você baixa, na verdade nem baixar já é um segundo passo. Se você pegar um CD que você comprou legalmente, colocar no seu HD e copiar, isso é quebra de direito autoral. Você não pode copiar nada sem a autorização do autor. Então todo mundo que tem música no computador ou no seu MP3 é pirata, pela lei autoral. As pessoas só ouvem música assim. Então todo mundo que ouve música é pirata. Então assim, esse é o nosso primeiro mote, né? Que fã não é pirata. Aí é divulgador é por conta disso, porque na verdade quando o cara ouve, é que nem ouve no rádio. Pô, adorei a música tal, não sei o que, ouve, você tem que ouvir isso. E é o que acontece, né? E toda a carreira do teatro mágico foi criada nesse mote, né? Vendendo CD muito barato, colocando música de graça na internet, que é para as pessoas espalharem. E aí os grandes artistas ficam, não, mas isso dá muito pouco dinheiro, não pode ser assim, a gente tem que ser protegido. Mas esse mundo que eles conheceram acabou. Não dá para tentar segurar o futuro. Não, o futuro não venha, não venha. Ainda mais quando ele já é presente, né? A relação com a música livre sempre se deu a partir do momento em que eu sempre ouvia a música que meu pai me passava, que alguns outros amigos me passavam, ou mostrando um disco, um vinil, gravando numa fita cassete, gravando alguns clipes que passavam no Som Pop na TV Cultura, no Realce na TV Gazeta, algumas coisas que tinham de informação assim, gravando coisa em rádio. Era essa maneira que eu tinha de buscar a música, e isso pra mim sempre foi uma coisa que se deu de uma maneira livre. Em que sentido? A gente trocava aquilo, um levava uma fita, anotado no caderno o nome de uma banda, não sei o que, tal. E a gente ia descobrindo as coisas que tinha. A gente ia ali pra Galeria do Rock em São Paulo, tal. Só que de repente a gente consegue, através de uma tecnologia que é esse universo digital e cyberespaço e tal, onde toda a informação está lá, o conteúdo está lá, perde-se a mídia física, você não precisa mais da mídia física para trocar essa informação, e a música é livre. Você consegue mandar as coisas que você está ouvindo, o que você está assistindo, algum filme, alguma coisa de dança, qualquer coisa. Você tem acesso a essa transição de informação, todo esse conteúdo.
E as pessoas passam a dizer que isso é crime, não faz sentido algum. O autor não perde com isso, o direito autoral não perde com isso, porque o autor, na verdade, ele quer ver a sua obra sendo exposta, sendo colocada, sendo acessível, sendo visitada. É isso que acontece, não é uma música, um quadro, não é como um pneu de um carro, né, que você usa, gasta aquilo um ano, quando tá ruim. Não, quanto mais você ouve, mais você tem uma visitação sobre determinada obra, você consegue dar sobrevida à sua carreira. É isso que todo artista quer, na verdade, todo compositor quer deixar essa relação primordial, que é com o público, que é quem alimenta a sua não somente o seu bolso, porque não é assim dessa maneira que se enxerga o fazer, o conceber de uma obra, né? Mas esse público todo que é quem vai sustentar o nome, a divulgação, essas exposições, essas possibilidades de cada vez mais divulgação, o próprio conteúdo, essa troca, o público, né? Com quem você está dialogando, né? Quem você está conversando. A gente começou a perceber uma mudança radical na música a partir da internet, né? Como uma ferramenta de comunicação livre com o público, né? Assim, o grande problema que sempre existiu na música, que eram os atravessadores, o dono da gravadora, o dono da rádio, o dono da TV, o dono do escritório de assessoria, o empresário, o dono do festival. Esses atravessadores saíram no processo com a internet para o público ter uma ligação direta com a banda, assim. E a gente já sofreu na mão de todos esses atravessadores, e de repente, quando vem o processo da internet, algo se torna revolucionário, tanto da nossa parte de querer dialogar e deixar a música para baixar, como todo o público também, de ser o divulgador, aquele parceiro, não ser mais o fã que recebe passivamente as coisas, mas não, ser um público que participa ativamente da agenda da banda, constrói, ajuda a construir mais gente curtindo o show e tudo mais. Então, dentro desse processo, a gente percebeu que tinha vários colegas que também pensavam como a gente, e a gente sentiu a necessidade de estar, enfim, nessa fileira com outras pessoas, como o software livre, que de alguma forma tem um acúmulo muito importante, né, porque conseguiram vencer, enfim, uma das maiores empresas do mundo, assim, uma concepção muito bacana de deixar o código livre, das pessoas poderem livremente contribuir com o processo. Então, o software livre com certeza foi uma grande inspiração para a gente começar a colaborar e se organizar coletivamente, assim. Download gratuito, eles acessam a informação. Instalar de dedo assim é fundamental, né? E a gente acredita nisso, a banda. Isso também não é só utopia, não é só idealismo, porque acaba que a gente recebe mais com isso também. É uma prática de mercado da gente. Quando você lança um disco, um CD, a pessoa recebe aquele bando de informação junto, às vezes não digere aquilo tudo. E hoje em dia ninguém ouve um CD inteiro como se ouvia antigamente, né? Para, aí fecha, desliga as luzes, bota um fone, fica... Não, você bota ali no seu CD do carro, no CD do computador, né? Enquanto está fazendo outras coisas. Então você acaba que não digere aquela quantidade de informação. E a minha ideia foi ir dando o CD aos poucos, para a pessoa ter tempo de digerir. Uma música a pessoa vai digerir, né? Vai internalizar aquela música. E principalmente uma pessoa interessada no seu trabalho que está lá no site. Então a ideia foi dar as músicas. Eu não sabia nem o que eu ia fazer depois, mas ficar esperando gravar um CD ainda é muito mais barato hoje do que já foi, mas ainda é caro gravar. Você paga os músicos, paga o estúdio, paga o técnico, a masterização, a fabricação, a capa. São custos, vai gastar 30 mil,
Tem gente que vai fazer barato por 15, tem gente que vai fazer caro por 50, mas é um custo. Quando você fazer aos pouquinhos, vai diluindo, é feito fazer um disco a prestações, né? Então foi o que eu fui fazendo, dando uma música, outra, e vi o resultado que isso deu nos shows. As pessoas cantam as músicas que estão no site como se fossem músicas que tocaram na rádio. Minhas músicas são mais voltadas para MPB, mas eu também fiz um trabalho no meu primeiro CD, um trabalho que fosse experimental, que não fosse uma MPB tradicional, uma busca pela raiz, mas que fosse uma busca pelo experimentalismo, quebrando os ritmos regionais, botando 3 tempos, onde são 2 tempos, 5 tempos, onde geralmente não se usa essa forma rítmica e tal, a harmonia, a forma e tal. Então fui trabalhar com uma coisa mais experimentalista, letras que buscam imagens poéticas, construções, um vocabulário mais rebuscado. Então eu busquei mais isso no meu trabalho. A questão esse trabalho já está na internet. Quando eu fiz o trabalho, eu chamava de uma construção aberta. Então fui gravando as músicas, colocando pedaços das músicas na internet. Eu colocava primeiro o violão base, depois o violão com a bateria, depois o violão, ia mostrando, filmando com uma câmera digitalzinha e colocando isso na internet, no YouTube. Divulgando para as pessoas, ia disponibilizando desde o primeiro momento as músicas, mesmo a base, mesmo as cifras, tudo para a galera ouvir, para a galera conhecer. Quando eu gravei a música, assim que eu coloquei o CD pronto, no primeiro dia teve mais de 1000 downloads, em poucos dias tinha 10 mil downloads e tal. Os acessos hoje do meu trabalho, apesar de não ter nenhuma mídia, né, ligada no meu trabalho solo, não tem nenhum jornal, televisão, rádio, nada, totalmente da internet. Meu trabalho é 100% colocado e disponibilizado e veiculado pela internet. Mesmo que você tenha acesso a essa grande imprensa ou grandes veículos de comunicação, você não vai chegar em tanta gente. E pode ser que a pessoa que está interessada em você não esteja ali naquela hora, não veja, acontece também. Então hoje é um mundo mais de nicho, né? Você tem que encontrar o seu público onde ele está e esquecer o resto. O seu público, se gostar muito, se o seu trabalho for muito legal, é muito importante para ele, ele vai divulgar para você. Se não for legal, ninguém vai divulgar para você. Então eu acho assim, que a gente passou por uma era que o talento e a qualidade vão passar a contar muito mais. Vão ser mais importantes do que o hype, do que você simplesmente ser alguém botar dinheiro em você e você começar a ser falado. Eu acho que você vai ser falado pela qualidade do seu trabalho. A ordem é ser feliz por toda a eternidade, feito prisão perpétua entre sorrisos falsos e amenidades. O segmento da velha indústria cultural não entende que a natureza social e técnica da rede é a de compartilhamento. Toda vez que você quer impedir o compartilhamento, você está contra a própria ideia básica da rede, que a fundamenta. Eu passei de 94, que foi o ano que eu gravei o meu primeiro disco solo pela EMI, que tinha Garotos 2, até lançar um outro disco, que foi em 2002, ou seja, 8 anos depois, e aí já independente, sem nenhuma gravadora querer nem me receber. Eu fazia demo, mostrava, não tinha nenhum não, mas também não tinha nenhum sim. Todo artista, o que ele quer é ser reconhecido e poder trabalhar. Então, se uma gravadora vem atrás de você buscando o seu trabalho, é óbvio que vai ter contrato, vai ter um monte de coisa envolvida, mas o interesse sempre existe. Você quer estar calçado para poder trabalhar tranquilo. Mas, pelo que eu sei, que a banda não é uma banda que segue regras, não é uma banda que quer falar qualquer bobagem, a gente tem uma linguagem inteligente, a gente fala de assunto que está em voga aí no dia a dia. A gente não vai aceitar mesmo muita alteração, então ia ser complicado, né, gente? Triste juventude, come o pão.
da dúvida. Certezas são falsas. A velocidade de seu pulso rega outras entranhas. Enquanto os jornais ensinam desprezar os papos, ricos são caros. A visão. Eu hoje sei que se tiver uma gravadora que queira fazer alguma coisa comigo, ela vai ter que fazer mais do que fazia, porque eu tenho o endereço das pessoas que gostam do meu trabalho, né? Não é a gravadora que tem esse caminho das pedras. Conheço pessoalmente vários das pessoas que frequentam mais e que divulgam mais o trabalho. Então, já é diferente a relação. O trabalho é meu, não é da gravadora. Então, e eu acho que hoje em dia a gravadora nem tem mais interesse, nem sabe mais qual o lugar dela, né? A maior parte das gravadoras hoje está trabalhando mais com os artistas muito grandes, tipo a Ivete Sangalo, a Cláudia Leite, não sei o que, a Ana Carolina. Eu acho que nem saberia o que fazer com um artista menor. Então, assim, o caminho foi meio natural. Primeiro por uma necessidade, e depois porque o mundo mudou também, né? As gravadoras, que eram muitas e eram muito poderosas, hoje são poucas e quase não investem mais. Então, a gente tem hoje as gravadoras que tinham 40 artistas, hoje tem 2, tem 6. Isso não dá vazão para a cultura, né? Para a música brasileira, que é muito rica. Se alguém ficar esperando um contrato com gravadora, vai morrer a míngua. É uma luta diária você fazer mais de 2.000 pessoas saírem de casa semanalmente, em regiões diferentes, com um grupo, lidando com transporte, com a divulgação, com a música, com a montagem, com a direção, com tudo isso, assim, né? com a saúde de uma porção de pessoas, com o ego, com o amor, com o bem-estar, com o carinho, com a criatividade, enfim, com os medos, com os anseios, com a saudade. Então, tudo tá. O teatro mágico ele mexe com uma porção de coisas assim. E quando a gente percebe que esses números se dão em função de você ter um preço acessível, você ter um material com qualidade também, para você também, não é só ser um preço acessível, mas tem uma qualidade, é um projeto que tem ali o seu tom, né, a sua personalidade. O Teatro Mágico vendeu mais de 200.000 CDs, mais de 40.000 DVDs, mais de 1 milhão de downloads na trama. E no nosso site, o conteúdo, a gente imagina que desde quando a gente colocou até hoje, foram mais de 5 milhões de trocas de conteúdo em relação ao Teatro Mágico nesse sentido. Pô, é lógico que você fica satisfeito em saber que o que está acontecendo ali é uma troca muito verdadeira de um público tendo uma relação direta com um projeto que ele se identifica e abraça cada vez mais. E cada vez mais eu acredito que a gente tenha o que crescer, para onde crescer e aprender. Cada dia mais é isso, a responsabilidade é maior, o peso da responsabilidade, mas é um peso gostoso, seja bem-vindo, sabe? Isso aí é constante, porque não é à toa, é tudo com muita verdade. Então, cada vez mais a gente sente que a gente consegue uma identificação com o público e com a maneira com a qual a gente está lidando com esse projeto. Deixa que nesse verão eu passe o sol. Só me resta agora acreditar que esse encontro que se deu não nos traduziu melhor. O exemplo clássico da gente é o primeiro show que a gente fez em Belém, esse rasgo, o primeiro foi em 2008. Cara, sei lá, 1.000 pessoas cantando as músicas do disco, sabe?
não tinha loja suficiente, porque não tinha 1000 pessoas que tinham disco. Aí tinha 1000 pessoas que conheciam a banda e consequentemente depois disso compraram o disco, depois já voltou pra ler algumas vezes, esse cara muito mais cheio, uma coisa que repercute, sabe? Ele é nessa, 1000, espalha e vai nessa. Hoje em dia você tem uma ferramenta interessante que é a internet, e você tem as possibilidades que a internet te dá em termos de divulgação que nós não tínhamos, por exemplo, em 1994, quando a gente teve a primeira experiência juntos, né? Então naquela época você tinha que gravar uma fita demo, a possibilidade de que você gravar um CD era infinitamente longínqua, difícil. E hoje em dia você não precisa necessariamente do produto físico que é o álbum para você divulgar seu material. Então eu acho que o interessante para as bandas independentes e para as bandas que estão iniciando é exatamente a possibilidade de você, sem nenhum custo, gravar o teu material, ou melhor, não um custo alto, mas um custo bem menor, né? E para o consumidor um acesso livre, que é a parte mais interessante, que você pode atingir em qualquer parte do planeta, que sabe também fora do planeta. De uma certa forma serve de divulgação para o material da banda também, né? Porque se você disponibilizando o teu material na internet, qualquer pessoa do mundo pode ter acesso a ele. Uma coisa que antigamente era muito difícil você, por exemplo, ter fã na Europa. Hoje isso é possível sem você ser conhecido. Hoje vejo a internet, esse momento do mercado musical como um momento de crise, porque existe um modelo que está se extinguindo e não tem um modelo novo que apareceu. Mas talvez seja o momento mais fértil que eu já passei, né? No mercado da música, não estou falando na música em si, no mercado da música, porque a gente é capaz de inventar os caminhos, né? E essa invenção coletiva é que de repente vai criar um modelo futuro que eu acho que até que vai ser mais rentável e mais próximo, mais rentável tanto para os artistas quanto para o público, né? Pode ser mais barato. Eu acho que os CDs estavam realmente exageradamente caros, não pelo valor da obra, mas porque se pensar, a produção física de um CD, pagos todos os impostos, distribuição, venda, não sei o quê, dá uns R$4 e pouco, R$4 e pouco, R$5. Aí você bota aí mais o investimento, né, do artista, não sei o quê, né? Se você vender por R$10 e você vender uma quantidade razoável, você pagou todos os seus custos. O CD, antes da crise, estava sendo vendido por R$35, R$40. Então, assim, é desproporcional. Quando e ainda mais um detalhe, né? Você lançava um CD porque tinha que lançar um CD, mas às vezes você tinha 3, 4 músicas boas, que acontecia com muita banda. Então o cara comprava um CD porque gostou da música que estava tocando na rádio, o resto não prestava, ele gastou R$40. Quando apareceu a internet, né, que você pode baixar uma música só, e aí você baixa só a que você quer, e ainda de graça, o CD desvalorizou imediatamente. Porque é só um pedaço de plástico que contém as músicas. Só que a música você consegue ali na internet igualzinho, né? Por nada. E eu acho que isso trouxe um problema de valoração mesmo. As pessoas não veem mais valor em pagar pela música, porque houve um abuso. Mas eu acho que vai se criar um mecanismo bacana de remuneração dos artistas. Eu tenho participado dessas discussões de reforma de direito autoral. Existe uma possibilidade, eu acho complicado, mas que pode acontecer, que é você ter uma pequena taxa, tipo R$1, R$2 por mês para quem tem banda larga, e esse R$1, R$2 ser uma taxa de direito autoral. E aí isso é distribuído para todo mundo que está sendo executado na rede. Como na rede é tudo digital, é fácil saber o que está sendo circulado. Então, você imagina que no mundo, daqui a pouco vai ter tem alguns anos, poucos anos, né? A previsão é que tenha 4 bilhões de usuários de banda larga que paguem $2, sei lá, né, por mês. Vai ter 8 bilhões de dólares à disposição da indústria criativa. Aí não é só música, é música, cinema, literatura, tudo que é digitalizado. Mas é uma quantidade de dinheiro que nunca teve à disposição. E que é muita gente pagando pouquinho com acesso a tudo. Eu acho o melhor dos mundos. Saia da
vida é curta. Leia um livro. A mudança está em suas mãos. Saia da monotonia. Cultura é poder. Pois a vida é curta. A mudança está em suas mãos. Saia da monotonia. Saia da monotonia. Pois a vida é curta. Leia um livro. A mudança está em suas mãos. Transformar a autoria, né, que é esse reconhecimento histórico de uma criação, de uma recombinação, no meu modo de entender, é a mesma coisa que ser dono, é dizer que você então tem que pagar para tudo aquilo que está antes de você, aquilo que te permitiu criar. É completamente equivocado. Tem que diferenciar a autoria de propriedade. Né? Tem que diferenciar, são duas coisas diferentes. No mundo todo, mas em particular, as pessoas elas falam, não, mas a nossa lei já tem o direito moral, o direito patrimonial. Não é disso que eu estou falando. É que o que eles chamam de direito moral é uma coisa engraçada, né? Eles colocam como se fosse natural. E não tem nada de natural nisso. Né? Pegue o exemplo de qualquer legislação de propriedade intelectual ou de direitos do autor no mundo. Não há um único país do mundo onde esse direito seja limitado no tempo, que não tenha limite, como no caso de um apartamento, de um terreno. Não tem. Um terreno, eu posso ser dono de um terreno que veio do meu tataravô, pro meu bisavô, pro meu avô, pro meu pai, para mim, pro meu neto, e vai embora. Eu não tenho limite no tempo de ser dono de um terreno. Não tenho. Mas por que eu tenho de uma música, de um algoritmo, de qualquer criação? Essa é a questão. Por quê? Porque exatamente a criação, ela faz parte de uma base comum e ela é fonte de outras criações. Se eu der a alguém a condição de ser dono ad eterno de algo, eu estou colocando em risco aquilo que é a base da criação, que é o chamado domínio público, que é a possibilidade de exatamente recombinar, exatamente observar, criar em cima daquilo que existia. Em função disso também, o Música para Baixar acaba se fortalecendo, que nós somos contra identificar pessoas na internet, nós somos contra controlar a internet, nós queremos a liberdade. Mas como que eu vou sobreviver e tal? Olha, vamos ter que achar soluções. Também não dá para ficar parado esperando as soluções chegarem. Tem que pensar, temos que ir lá elaborar. Existem alguns modelos, e a gente sabe que a maioria dos artistas, historicamente, ganham com shows. Nem com venda de CDs a maioria ganha. A maioria não ganha. Quem ganha com venda de CDs é quem tem uma gravadora e tal, que tem uma distribuidora, enfim, que manda. E hoje, cada vez menos, a venda de CD vai acontecer. Cada vez menos, porque, enfim, tem os aparelhos móveis, enfim, que a gente pode transportar de um dispositivo para outro com facilidade. E isso é uma realidade, não tem como voltar atrás. Agora tem que ver como que a gente vai achar as soluções. E esse é o grande debate. Como é que nós vamos conseguir manter o acesso à música de uma forma livre, que qualquer pessoa possa acessar, copiar, ou escutar, enfim, de acordo com o gosto de cada um. E ao mesmo tempo como é que a gente faz a remuneração justa do criador, do produtor. E isso é um problema que não é um problema só do criador, ou não é um problema só do produtor, é um problema do usuário também de música, quem consome música. E aí, enfim, esse é o nosso desafio. A grande dificuldade de encontrar um modelo de negócios, como o mercado costuma falar, está exatamente em entender o momento que se vive nas redes digitais. Ele quer ainda permanecer criando recursos para o criador advindo da propriedade sobre ideias, né? Enquanto que a rede ela permite que você trabalhe com a ideia do relacionamento. Então,
você tem uma possibilidade da sua música ser amplamente divulgada, criar um número de fãs muito grande do seu conjunto, do seu grupo ou do mesmo daquele artista, e isso poder gerar uma série de ações, inclusive em relações comerciais em torno daquela música, né? Então é um modelo diferente, você fazer a música ir longe nas redes e tentar com que ela ganhe adeptos, pessoas que sejam, vamos dizer assim, que admirem aquele trabalho e tal. Aí isso é um modelo diferente de você pegar e falar, olha, eu sou dono disto e quem quiser ter acesso a isso tem que pagar. A gente está conectado na rede, né? Então essa é um princípio, é uma galera que está conectada na rede. Então tem essa vantagem de uma galera que se comunica muito, enfim, que está agindo também nos seus locais. Nós ainda não temos, digamos, uma estrutura organizativa definida. A gente está conversando sobre isso, a gente não sabe como é que isso vai se dar, enfim. A gente não quer que o movimento seja um movimento, digamos, com uma estrutura engessada, que as pessoas precisam obedecer digamos, uma hierarquia. Enfim, nós estamos tentando construir princípios que possam nortear uma ação mais coordenada possível, mas jamais a gente ficar, digamos, engessando as pessoas, enfim, fazendo com que elas obedeçam XYZ. Estamos num momento onde as pessoas se organizam não só a partir de grandes instituições representativas como o sindicato, a Entidade Nacional dos Estudantes, enfim, para a abertura de um leque de expressão diferenciada, gente do software livre, gente do movimento de mulheres, gente do movimento negro, gente da música livre. Então, eu acho fantástico a gente conseguir não ser só mais uma banda, não ser só mais um produto comercial que está aí para ganhar dinheiro e confortar o coração das pessoas durante algumas horas, assim. Mas, no entanto, dizer sobre uma realidade diferente, dizer sobre um mundo diferente, acho que a gente é inconformado com a miséria que a gente sofre, com a violência que existe no Brasil, e ao mesmo tempo a gente quer que essa mudança que a gente vivencia, até o Brasil vivencia isso hoje, mas a gente quer que ela seja mais radical, e isso move muito os nossos corações, a nossa paixão, e música é para isso, é para ter coração e paixão, militância também é para isso, é para ser de coração e paixão. Eu acho que a gente tem que pegar tudo isso daí e deixar de colocar empecilhos ou acreditar no sapatinho de cristal, aquela mídia massificada, aquela solução da gravadora ou do empresário X, não. Façam suas músicas, a sua TV, a sua rádio, traga isso, discuta isso, e dentro desse propósito que a gente cada vez mais vai conseguir mudar esse universo musical e artístico nosso, onde a gente sobrevive, a gente ajudando ele a se acontecer. Eu acho que é isso, dentro desse propósito. Vamos cada vez mais nos acontecer junto com esse novo momento da arte contemporânea que a gente está envolvido. É isso, vamos nos colocar à disposição da deusa da arte. Acho que é isso. Olha que lindo. Ela fala minha língua, ela não sabe quem eu sou, sabe nada. Ela não fala minha língua, ela não sabe quem eu sou. Ela não fala minha língua, ela não sabe quem eu sou. Ela não fala minha língua. Adiado mais uma vez o fim do mundo. 3 pontos para as mulheres. Vocês sofreram na bola.
tá louca.